Gente, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui no meu Instagram, meu nome é Pedro Henrique, sou empresário, empreendedor, tenho formação hoje em pedagogia e estou me dedicando há muito tempo ao empreendedorismo. E agora, nesse momento de pandemia, entendi também, Antônio, que eu poderia ajudar mais pessoas. Eu entendi que eu poderia ajudar mais pessoas. E ajudar em que Excelente. sentido? Ajudar trazendo conhecimento, trazendo Aham. experiência, trazendo pessoas do seu nível para estarem aqui ajudando pessoas, que eu acho que isso é importante. Então eu queria Excelente. dar boa noite para você e dar esse tempo para você fazer essa abertura e para você se apresentar e aproveitar aí a galera que você faça o convite também para todo mundo convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente. É isso aí, gente. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou mestre em administração, tenho várias pós-graduações e num determinado momento da minha vida eu fiquei pensativo sobre o que me faz fazer o que eu faço. Por que eu sei que tem uma coisa que eu preciso fazer e não faço? Entende? Eu não sei quem está nos escutando aí, mas se você conhecer alguém procrastinador, alguém que muitas vezes vive no mundo da lua, sem foco, precisa receber uma balançada aí, convida, manda um direct aí, manda um, eu não sei como é que não é direct, não, esse É um aviãozinho aí, que eu não sei como aviãozinho. é que é o nome, esse aviãozinho, clica no aviãozinho, porque nós vamos falar sobre um dos males que hoje mata qualquer pessoa produtiva. Eu tive mapeando um tempo atrás o que faz as pessoas darem mais resultado. Até para aplicar na minha vida também, eu quis entender como funciona a mente de uma pessoa focada no resultado. Eu não sei aí quem, se o pessoal tiver afim aí de melhorar a produtividade, Pedro, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar aí, mas quem quiser, eu acho que essa é a live e você pode convidar mais pessoas aí para participar conosco. Então vamos lá, show de bola, Antônio. Antônio, eu sei que o tempo aqui, a gente acha que uma hora é muito, mas passa muito rápido. Então eu quero que nós Perfeito. dois, sejamos o mais objetivo possível e lembrando que a Excelente. gente precisa ajudar o maior número de pessoas com maior qualidade das informações. Então, quanto a gente puder ser sucinto nas respostas para as pessoas serem mais claras e mais objetivas, eu tenho certeza que você tem esse perfil, sem dúvida, vai ajudar mais pessoas. Beleza. Antônio, a gente fala muito de foco e produtividade. E aí parece Aham, que a procrastinação, você acabou de falar, que também está atrelado a isso tudo. Hoje eu fiz aham, um convite para as pessoas no meu Instagram, e depois você fez também, a gente falando das oportunidades. Na maioria das aham. vezes, nós temos várias oportunidades de crescer, de É, desenvolver, e nós não aproveitamos essas oportunidades. Eu queria já começar com a pergunta já porrada já. Por que tem aham. algumas coisas que a gente sabe que tem que fazer e não faz? Você tem resposta para isso, Antônio? Olha, a gente, quando a gente estuda programação neurolinguística, eu sou master em programação neurolinguística, tenho formações em coaching, hipnose, entre outras. E o que a gente percebe é o seguinte: a nossa mente é uma caixinha de surpresa. Mas sim, tem algumas questões que já foram mapeadas pela ciência, principalmente a neurociência do comportamento, que traz o seguinte: nós temos os nossos sabotadores, as nossas crenças. Vamos pensar o seguinte: tem as crenças na nossa mente que não são pensamentos. É aquilo que está rodando o nosso software. Imagina o seguinte: a pessoa tem um medo de barata. Não é lógico o medo da barata, ela não tem consciência, mas quando ela chega perto da barata, ela tem uma atitude que ela não gostaria. E muitas vezes na vida, na organização, no foco, acontece dessa forma. Você não identifica o motivo, mas você não quer enfrentar essa solução. Por exemplo, vamos supor que tem alguém que está nos assistindo aí que precisa emagrecer. E o que acontece? Não. Tem algumas coisas que, se você perguntar para ela, ela sabe o que ela precisa fazer. Alimentação, exercício, ela vai saber tudo. E por que não faz? Porque nossa mente ela trabalha sobre dois pontos principais de estímulo. Primeiro é buscar prazer e segundo, evitar a dor. A maioria das pessoas, por exemplo, que estão fugindo de uma tarefa obrigatória é porque elas não querem sofrer com aquilo. Entende?
Muitas vezes esse sabotador é eu não querendo enfrentar, passar pela dor de fazer aquela atividade, ou enfrentar aquilo ali. Faz sentido isso para você? Totalmente, não sei se todo mundo vai entender. Eu comecei a ler um livro esses dias e ele estava falando justamente disso. Algumas coisas parece que o nosso cérebro é como se fosse uma proteção, né, Antônio? O nosso cérebro, ele não quer fazer umas coisas, por exemplo, você citou o exemplo da atividade física. Vou imaginar que eu vou fazer uma atividade física pela manhã, 6 da manhã. Isso me gera um esforço muito grande. Sair da cama, levantar, colocar uma roupa, escovar os dentes, ir para a academia. É como se fosse uma proteção do nosso corpo, né, Antônio? O nosso corpo quer nos proteger, o que ele faz? Fica na cama, fica dormindo, tá muito frio, você não precisa sair agora, você vai mais tarde, você vai depois. E nisso, o tempo vai passando, né, Antônio? Justamente. E quando se vê, está numa situação que ele está tão atrasado que ele prefere entrar num processo de frustração. Eu atendo pessoas, hoje eu estou atendendo praticamente 100% online, tenho atendimento em diversos locais aqui do estado, assim, como é online, então eu consegui abranger muito mais cidades, e muitas pessoas no estado de depressão. Quando a gente vai ver, ela já entrou num ciclo de não conseguir, de frustração, que ela começa a entrar num processo de depressão. E esse é um risco de quando a gente não faz o que precisa ser feito. E depois já é tarde. Não que seja tarde de tudo, mas a pessoa já paga a consequência. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que já está com 40 quilos acima do peso, entre aspas, não que seja tarde, mas o esforço dela vai ser muito maior do que quando ela estava 5 quilos acima do peso. Excelente. Dentro disso, Antônio, dá para a gente falar de foco e produtividade em tempo de pandemia? Nesse momento atual que a gente está falando, nós podemos falar de foco e produtividade? Dá para ter foco e produtividade? Dá, e precisa, sabe? E eu vou justificar da seguinte forma: a nossa mente, ela também adora economizar energia, tá? Então, se a gente for ligar lá com a época dos homens das cavernas, eles tinham que comer o máximo possível e ficar sem ter o que fazer nada para gastar o mínimo de energia possível. E aí eles conseguiam ficar 2, 3, 4 dias sem precisar caçar, porque toda vez que eles iam caçar, era um risco de vida. Podia ter leão, podia ter outro bicho que podia matá-lo. E hoje, ainda do mesmo jeito, a gente vive eu vou fazer um esforço para depois ficar parado o máximo que eu puder. Então, nessa época de pandemia, é como se tivesse falado o seguinte: olha, não precisa fazer muita coisa. E aí as pessoas relaxaram. Eu não preciso ir na academia porque a academia está fechada, eu não preciso fazer isso. E aí as pessoas deixaram de fazer o trivial, que é fazer um exercício físico em casa, que é estudar, acordar ainda, continuar acordando cedo. Tem gente que agora na pandemia resolveu dormir até mais tarde, porque não tem muita coisa para fazer. Ou o que ela precisa fazer, não, nós estamos em pandemia. E aí eu preciso dizer para vocês uma coisa que atrapalha qualquer foco e produtividade. Chama-se desculpa. Sabe aquelas desculpas que a gente fica arrumando, Pedro? Parar de mentir para a gente mesmo, né? Justamente, a gente arruma uma desculpa, não porque está em pandemia, não porque eu não consigo. Eu conversei com uma pessoa ainda há pouco e ela falou assim: não, é porque a academia está fechada. Eu falei: qual é o problema da academia estar fechada? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quer ver? A academia fechou, mas eu comprei uns elásticos para fazer dentro de casa. Entende? Então, eu preciso me manter de alguma forma em exercício. Então, comprei elásticos, aprendi, tem aulas na internet para isso, não ocupa espaço, embola, e eu continuo fazendo meu exercício em casa. Percebe? Antônio, por que nós somos mestres em dar desculpa? Por que a gente sempre tem que incluir uma justificativa em alguma coisa que a gente não fez? O nosso cérebro, ele precisa disso, ele precisa dar uma almofadinha para a gente, dar um conforto, falar assim: você não fez porque estava frio, você não fez porque você não tinha, você não fez porque você não podia. Existe essa necessidade? Existe, porque senão ele ia endoidar, ele ia pifar. Ele ia entrar num processo de culpa tão grande que ele ia literalmente se matar.
literalmente. Ele ia começar a entrar num processo de culpa. E a gente percebe que muitas doenças são por causa disso. A pessoa vai se culpando tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E ela entra num processo de culpa tão grande que ela começa a adoecer. E essa forma que a mente encontrou é para não adoecer, para dar uma amaciada e não fazer o que precisa ser feito. Agora, eu não respondi a sua pergunta, viu? Se dá para ter foco e produtividade. Não. Então, eu vou te fazer outra pergunta que você vai fazer mais ou menos um fechamento para concluir isso. Dentro, entendendo um pouco o nosso cérebro, entendendo da era primitiva, acho que foi num dos cursos seus, nós temos uma parte aqui do cérebro que é a reptiliana, né? Que é da sobrevivência. Ele quer economizar energia, comer, economizar, dormir, ele quer o mínimo. Como que a gente sai dessa condição de levar o nosso cérebro para um patamar que ele vai entender o que realmente a gente quer, num patamar que nós vamos parar de desculpas e nós vamos para cima, nós vamos para ação. O que é o start para fazer isso, Antônio? Excelente. Eu vou juntar essa pergunta sua com a questão do foco e produtividade. Show. Nós precisamos definir metas claras e que essas metas sejam impulsionadores para um ganho e que esse ganho seja superior a qualquer dor que você tenha. Quando que normalmente acontece isso? Uma pessoa que chega no hospital e o médico fala, se você não parar de fumar, você vai morrer. Você não vai ver suas filhas se formando, você não vai ver sua filha crescendo. Na hora, a pessoa para de fumar. Por quê? Preste atenção nisso. O medo de morrer é maior do que o prazer de fumar. Preste atenção nisso. Quando a dor de perder algo for maior do que o prazer de fumar, aí ele para de fumar. Quando a dor de não conseguir, por exemplo, abrir uma empresa, prosperar a sua empresa, for maior do que o prazer de ficar assistindo Netflix, aí você prospera. A gente precisa estar atento em qual meta, o que eu preciso ter foco, que aquilo vale a pena qualquer esforço. Lembre-se disso, essa luta ela é interna. Eu preciso lutar contra todas as minhas desculpas, e eu brinco que são desculpas verdadeiras. O que é uma desculpa verdadeira? É verdade, mas é uma desculpa. Entende? Tá frio. Não, tá frio. A academia está fechada mesmo, né? Mas eu não vou caminhar porque tá frio. Mas é uma desculpa. Então, a gente parar de dar desculpas verdadeiras. É claro que a gente não é 100% dessa forma. Mas a gente precisa estar num patamar de realização. O que é um patamar de realização? Quantas metas que você estabelece por dia? E quantos por cento que você termina, que você conclui ao final? Isso já é estatisticamente um indicativo de como você está em relação à sua meta. Porque a sua meta do dia é um composto de várias ações que vão compor um objetivo de médio e longo prazo. Concorda comigo? Sim. Então, se um empresário quer faturar 30 mil reais por mês e ele está faturando 10, ele coloca a meta do final do mês, ele precisa colocar metas diárias, semanais, quinzenais e começar a observar que aquela meta, concluir aquela meta tem que ser maior, a dor de enfrentar aquilo tem que ser maior do que o prazer de ficar em casa e não fazer nada. Então, em resumo, eu podia falar então que a recompensa, o prêmio que a gente tem que enxergar tem que ser maior do que aquele caminho, maior do que aquela dor eventual, do que aquele sofrimento, não é isso, Antônio? Então, justamente. É como se a gente, que é importante, eu falo sempre para as pessoas, a gente já, se eu coloquei uma meta, por exemplo, você citou emagrecer, eu já me visualizar magra, já enxergar no peso ideal, talvez seja um objetivo que eu tenho que ter claro aqui na minha mente para mim. Quando eu não tiver que comer açúcar, quando eu tiver que reduzir os carboidratos, quando eu tiver que fazer atividade física, é como se aquilo fosse um impulsionador, né? Que eu me lembro do corpinho que eu desejei, eu visualizei aquilo, agora eu quero aquilo. É isso, Antônio? É isso mesmo. A gente precisa dar claramente o que nós queremos para o nosso cérebro. O ideal, preste atenção todo mundo aí, tem que ser nas 3 linhas que a PNL diz. Visual, auditivo e sinestésico. Vou repetir.
A pessoa precisa visualizar aquilo que ela quer com detalhes, cores. Ela precisa ativar também a nossa percepção auditiva, que é que som que eu vou escutar, que frase interna que eu vou dizer, o que eu vou escutar das pessoas quando eu bater aquela meta. E terceiro, sinestésica, sentir. O que é sentir? É aquilo quando você lembra da sua meta, você fala assim, caramba, isso me motiva. Então, se você está, não, isso eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar naquilo, mas de uma forma desanimada, automaticamente o sabotador aí vai aproveitar e não vai deixar você fazer. Eu vou falar duas coisas aqui, eu vou citar um exemplo meu para o pessoal. Eu gosto de fazer corridas, né? E eu vou correr cedo. E às vezes, né, é normal que a gente acorde meio desanimado. Aí eu faço o exercício de já levantar logo e não pensar demais, porque quando você pensa demais, você não faz. Levanto da cama logo, e quando eu saio, que eu entro no carro, eu gosto de utilizar músicas para me impulsionar. Eu vou correr sempre no parque municipal. No caminho, eu coloco músicas que eu gosto, eu chego lá com um espírito totalmente diferente do que eu saio daqui de casa. Eu saio com uma disposição e eu chego com outra. Eu chego muito mais disposto. Então a música, ela me ajuda muito. E quando eu começo a correr, eu já visualizo o pódio. Eu sempre, no meio da corrida, eu já visualizo o pódio, como que eu vou chegar, e às vezes quando o negócio tá ruim mesmo, eu já abro os braços, já sinto o cheiro, o gosto do pódio da vitória, e isso me ajuda a terminar minhas corridas. Então, assim, não tem nada fácil para ninguém. Se a gente começar uma atividade, ou começar um novo negócio, ou qualquer outra coisa que te demande esforço, as pessoas, elas costumam desistir porque elas acham que seria fácil. E não tem nada fácil hoje, não tem nada de mão beijada hoje, né, Antônio? É isso mesmo. E ó, eu vou complementar isso que você falou, que foi um fechamento fantástico aí do que eu falei. Você trabalha a sua mente visual, eu imagino chegando ao pódio, eu coloco uma música bacana que me impulsiona, e aquela imagem de chegar ao pódio me deixa animado. Fantástico, tá? E para complementar, a gente percebe o seguinte, que as pessoas vencedoras, elas andam com pessoas vencedoras. Imagina só, se eu quero dar uma desculpa que eu não consigo correr, eu vou procurar pessoas que não conseguem correr para falar, tá vendo, é difícil, não é difícil, nossa, mas é difícil. E para ele se escorar como se fosse uma muleta. Quando você quiser fazer alguma coisa, e mesmo que está difícil, procure pessoas que já estejam avançado. Nós somos, aí tem várias pesquisas em relação a isso, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se você convive com pessoas que estão abaixo do que você quer, você vai se abaixar, o seu nível vai ser baixo. Se você anda ou procura pessoas que estão no nível acima, você começa a se animar. Por exemplo, uma pessoa que quer praticar a corrida, se conversar com você, você vai dar dicas fantásticas. Agora, se conversar com uma pessoa que já não quer correr também, vai arrumar desculpa para a vida toda. E o detalhe é esse, né? Você encontrar duas pessoas que já não querem e que só querem dar desculpa, né? E aí o que elas vão fazer? Elas vão dar desculpa junto. E aí eu brinco sempre, né? Se reclamar e dar desculpa resolvesse, tinha muita gente com a vida resolvida, né, Antônio? Então, assim, o que tem de gente que passa a vida toda sem perceber, que passou o tempo todo reclamando e não prosperou com nada. Né? Nada que se ela propôs a fazer em diversos aspectos não deu certo, porque ela só continua reclamando de tudo que ela faz, nada dá certo, e talvez algumas pessoas não entendam por que nada que ela faz dá certo. E aí quando você vai pegar, quando você conversa 10 minutos com essa pessoa, ela já reclamou do sol quente, do frio, da chuva, da pandemia, da quebradeira, da crise, do presidente. Ela já reclamou de tudo, de meio mundo, e ia falar o que essa pessoa está prosperando para a vida dela. É verdade. Ó, o reclamão, antes de mais nada, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que vai ofender algumas pessoas, mas não fui eu que disse. Eu vou falar depois quem que disse. Ele falou o seguinte, antes de mais nada, o reclamão é um covarde. Presta atenção. Antes de mais nada, o reclamão, aquela pessoa que fica reclamando de tudo e de todos, ele é um covarde. Quem disse isso não fui eu, então se quiser brigar, briga com o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Que ele disse o seguinte, é muito bom ficar aqui no sofá e reclamando das coisas que estão ruins. Do sol, da chuva, que não deixa eu caminhar, disso. Por quê? Porque ele não quer enfrentar nada, ele é um covarde.
Ele não quer enfrentar. E aí vai uma dica para quem está nos assistindo, e nos escutando e nos vendo, é o seguinte, depois quando você estiver reclamando, pensa um pouquinho, caramba, será que eu não estou sendo um covarde? Ao invés de enfrentar, eu estou preferindo reclamar. Ao invés de, no mínimo, tentar, faz pelo menos. Tem pessoas que reclamam da caminhada, mas nunca fizeram a caminhada. Tem pessoas que reclamam de emagrecimento, mas nunca tentaram mesmo emagrecer. E aí fica fácil. Eu não enfrento e fico reclamando lá de cá. Tem um livro que eu li, e aí ele fala duas coisas. Não sei se você vai concordar comigo, Antônio Carlos. Ele fala a diferença de decidir e se comprometer. Eu vou explicar de forma simples para o pessoal entender. Por exemplo, eu decido hoje comprar uma pizza aqui em casa. Eu decidi, eu sei que eu quero uma pizza. Só que quando eu abri lá o aplicativo, o iFood, eu tô vendo uma parmegiana. O que eu fiz? Eu mudei de ideia. Eu não queria a pizza. Eu mudei de ideia, eu parei de não querer a pizza mais, e eu decidi que eu quero a parmegiana. E eu vou e compro a parmegiana. E onde que ficou a pizza? A pizza ficou para trás. Então o que ele fala? Essa é a diferença de decidir e se comprometer. Por exemplo, quando eu me comprometo a alguma coisa, eu vou sair daqui, eu vou comprar uma pizza. Não tem nada que vai me tirar desse foco de fazer, eu estou dando isso como exemplo, de fazer aquilo que eu quero. Então o que eu quero dizer? A gente decide muita coisa e não se compromete com nada. E aí volta no exemplo do emagrecimento. Eu decidi, só que eu não comprometi. Eu não comprometi comigo, eu não comprometi talvez com as outras pessoas de falar assim, eu vou emagrecer em tanto tempo, tantos quilos, eu vou fazer isso, isso e isso. No meio do caminho ela decidiu fazer outras coisas e ela já se perdeu no meio desse caminho, já fez N coisas e não fez o que era importante. Justamente. Pedro, eu vou te falar uma coisa a mais, que eu atendo algumas pessoas e a motivação delas não é o prazer para elas. Infelizmente, a gente acha que as pessoas se motivam da mesma forma, né? E a grande maioria, cada um se motiva de uma forma. E tem algumas pessoas que se eu viro para elas e falo assim, ó, se você não fizer isso, se você não buscar cuidar da sua saúde, etc, etc, você pode morrer. Na cabeça dela, ela prefere continuar comendo aquela comida que dá prazer agora e não se preocupar no futuro. Mas eu preciso fazer ela pensar na dor que ela vai causar na mente de outras pessoas que ela ama se ela não fizer. Faz sentido isso? Sim. Ela não motiva com a dor dela, mas muitas vezes ela motiva pela dor da outra pessoa. Teve uma pessoa que eu atendi, por exemplo, uma pessoa já de mais ou menos na faixa dos 30 anos de idade, que ele usava drogas. E ele usava por prazer. E num determinado momento eu tive que mexer numa coisa que era muito precioso para ele, que eram os filhos. O que eu quis mostrar para ele? E aí vale de observação para todo mundo. A sua filha acostumou com você dessa forma. Provavelmente, quando ela for escolher alguém para ela casar, provavelmente ela vai escolher alguém parecido com você. Você é o exemplo de homem para ela. Então ela pode ter uma chance gigantesca de escolher um homem que também usa drogas. E aí, você quer isso? Ele bateu a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, eu não quero isso não. Pois é, então, como que nós podemos fazer para você ser um exemplo de homem para que a sua filha escolha um homem melhor? Sim. Ele só mudou a vida dele porque ele percebeu que ele poderia trazer dor para a filha dele. Para você ver que interessante. É como se você tivesse tocado em outra ferida dele para ele sentir a dor. Na dor dele de usar droga e talvez de morrer, essa dor ele não sentiu, né? Mas de ver eventualmente a filha com uma pessoa, né, igual a ele, que vai usar drogas e ter talvez uma vida sofrida, isso ele não quis para a filha dele, né? E consequentemente para ele, né? Justamente. E aí, Pedro, há momentos que a gente precisa tocar. Quando a gente fala de foco e produtividade, o foco, vamos pensar numa coisa primeiro. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Você está ali querendo comprar um carro, você quer um carro da marca tal, cor vermelha. Você sai na rua, você só vê aquele carro. Você só vê aquela cor. É como se a nossa mente se sentisse atraída. Agora, a pessoa que ela também tem o foco negativo, ela atrai o negativo também. Quanto mais você fala de uma coisa negativa do mercado, o mercado está ruim, está em crise. Você foca e você só vai enxergar o ruim.
E aí, dando uma dica, a sua mente, a minha mente, a mente de quem está nos assistindo, ela é programável. As pessoas ou tudo ao redor ajuda a interferir na nossa mente. Se eu só assisto notícias ruins na televisão, automaticamente eu estou colocando o meu foco em algo ruim. Depois não reclama porque que as coisas não estão dando certo na sua vida. Antônio, esses dias eu estava falando em um dos stories que eu fiz, que não sei se você nota isso também. Tem algumas pessoas que elas vivem uma crise eterna. Parece que essa não é a primeira crise e nem vai ser a última que elas vão passar. Parece que algumas pessoas elas estão em crise a vida toda. Quando você sempre pergunta para ela como que tá, ela sempre está mais ou menos, ela sempre tem uma justificativa, sempre está em crise e sempre tem alguma coisa para reclamar. Isso é um fato? É um fato. E deixa eu te falar um negócio para você. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, a nossa personalidade ela foi formada ali dos 2 aos 8, 10 anos de idade, ali no máximo. Tá? O que aconteceu com os nossos pais interferiu completamente na formação da nossa personalidade. Não vou falar completamente, mas no mínimo 80%. Então, por exemplo, se o pai não foi muito presente em casa e ele percebeu, ele teve medo da ausência do pai, que poderia acontecer alguma coisa, ele se tornou uma pessoa mais medrosa ou ele pode tomar um outro caminho de querer ser o pai da casa. Então, ou ele se tornou medroso ou se tornou extremamente forte e enfrentador. Tá? Então, a partir desse momento, a gente começa a ver que os perfis são montados, são programados, são formados. Entende? O que vai ajudar isso mais à frente é a gente buscar o equilíbrio. Aí é buscar profissionais, etc. Mas tem pessoas que, você pode notar que reclamam muito hoje, quando a gente vai fazer uma pesquisa da vida da pessoa, tá ligado, não é o que deu errado há 2 meses atrás, há 1 ano atrás. Está lá na infância. Está lá na relação com o pai ou com a mãe. Entende? Então, a pessoa que é muito crítica, é muito exigente, sofre muito com tudo. Tem pessoas que sofrem muito com tudo, que sofreram na infância. Entende? Sofreu, assim, uma dificuldade muito grande e começou a achar que a vida não era muito boa. E mesmo estando bem, ainda continua reclamando, porque ainda tem a marca lá do passado, no mínimo a cicatriz. Pegando esse gancho, vou te fazer aqui 2 perguntas, 2 em 1. E enquanto isso, pessoal, eu vou deixar aqui, tem uma caixinha de perguntas aqui com interrogação. Então você que tiver alguma pergunta, pode fazer, daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas específicas. Então quem tiver uma pergunta, pode mandar aí, daqui a pouco a gente vai fazer para vocês. Quem puder, quem estiver gostando aí, gente, dá um coraçãozinho aí pro Instagram entender que está bom. Dentro dessa perspectiva, Antônio, como que eu penso para os pais que estão aqui, que estão nos ouvindo, num processo de criação dos filhos dele, como que eles podem influenciar essa personalidade deles, pensando que eles querem influenciar de forma positiva, como fazer uma conversão bacana disso, e pensando, e quem já tem sua formação por completa, né, já tem sua personalidade formada, como transformar isso. Então, eu estou fazendo 2 perguntas. Lá atrás, para os pais, né, como ajudar seus filhos, e para ele, que já tem sua personalidade moldada, como alterar, como reprogramar essa personalidade? Beleza, então são perguntas assim muito importantes e daria uma live para cada uma dessas perguntas. Tá? Mas assim, eu vou tentar resumir o máximo possível. Primeiro, pais que têm filhos nessa idade dos 2 aos 8 anos de idade. Pai, lembre-se que você representa segurança para os seus filhos. Se você falta, se você é muito ausente, se você não está com seus filhos, se você, entre aspas, não protege, porque as mulheres, de uma forma ou de outra, elas assumiram o papel do homem. E ao invés do homem ser a segurança, passou a ser a mulher. Então a mulher passou a ser sinônimo de masculinidade dentro de casa. Isso é muito complicado, porque inverte o papel. Então, pais, assumam que você é a segurança. E sendo segurança, pare de reclamar para os seus filhos.
os seus filhos não podem crescer com o medo que você está agora. Quanto mais você fala que a vida é cruel, que a vida é dura, que a vida é difícil, o seu filho começa a pensar o seguinte, ó a mente subconsciente dele pensando, caramba, se o meu pai, que é super poderoso, que é adulto, que já trabalha, tá com medo desse, imagina eu, que tenho 8 anos, 6 anos, 5 anos. E aí ele cresce com esse medo, e lá na frente o pai não pensa que talvez o problema de tomada de decisão, insegurança, não gostar de algo novo, foi ele que criou, colocando na mente daquela criança que ele era capaz, que a vida é favorável, que Deus é a nosso favor. Percebe? Isso eu falei lá do passado. Então, pai, sejam exemplos. Lembrando, mães, sejam mulheres, sejam mães. O papel do pai é do pai, o papel da mãe é da mãe. Não inverta esse papel, pelo amor de Deus. Tem mãe que vira e fala assim, eu sou mãe e pai, sou pãida. Para de falar isso. E outra coisa, se a pessoa tiver separado do marido, não fale mal do marido para os filhos. Proibido, proibido. Porque o que você fala de negativo do pai dos seus filhos, ele absorve e lá na frente, a partir da adolescência, ele vai começar a pagar o preço dessa programação que você colocou na mente dele. Pai é sinônimo de segurança, mãe é sinônimo de amor e comunicação. Tá? A mãe é que ama, é que dá toda, que provê de amor. O pai, segurança. É claro que amor também, mas segurança, eu me sinto seguro, eu sou protegido pelo meu pai. Tá? Aí, é claro que tem muitas outras dicas, mas infelizmente não dá. Nós vamos ter que fazer mais. Pois é. Então, para os pais, que os filhos já estão acima dessa idade, comecem a conversar com seus filhos e entender quais são os medos que eles têm. Então, uma pergunta básica que todo pai teria que fazer para o filho, a partir da adolescência. Filho, o que você pensa da vida? E a partir do que ele vá colocando, que ele vá falando, perceba se está mais no positivo ou mais no negativo. Se tiver mais no negativo, você tem que começar a orientar. Se está no positivo, você tem que incentivar. Vou dar mais um exemplo, Pedro. Esse assunto é bem... Eu amo esse assunto, então corro o risco de falar demais. Mas eu prometo que vou... toda vez que seu filho falar alguma coisa que seja boa e que na sua cabeça não é nem tão boa assim, aproveite para pegar aquilo e potencializar. Como que é potencializar? Vou dar um exemplo para você. Eu gosto de brincar, como eu quero incentivar empreendedorismo para os meus filhos, então eu brinco de lojinha, de comércio, de vender, de comprar. Eu tenho uma menina, meu menino desde os 4 anos de idade. Eu tenho uma menina, ele já está com 14 anos, ela hoje vai fazer 10 anos esse mês de agosto. Então, um dia ela chegou para mim, na verdade ela estava na época com 6 anos de idade, ela virou e falou o seguinte, papai, eu já sei o que eu quero ser vendedora de loja. E aí, num determinado momento, talvez um pai vai, não, você não vai ser vendedora de loja, não. Mas o que eu preferi fazer? Sim, você vai começar de uma forma animada. Sim, você vai começar como vendedora de loja. E depois você vai virar gerente. Depois de gerente, você vai comprar uma loja. Depois de comprar uma loja, você vai comprar uma rede de lojas. Você vai gerar muito emprego. Imagina quantas pessoas que poderão estar trabalhando para você. Só que eu falaria isso se ela tivesse falado médica também. Se ela tivesse falado advogada também. Não, você vai começar como uma médica, depois você vai comprar uma clínica, depois você vai comprar um hospital. Ô Pedro, não é que ela vai chegar àquilo, não. É para ela enxergar que ela tem capacidade, que o pai confia nela, que a mãe confia nela. Faz sentido isso aí, Pedro? Sim, eu acho que faz muito sentido. Dentro disso, pegando esse gancho, você falou dos filhos, né? Dos pais, dos filhos. E nós adultos, né, já homens formados, já estamos, né? Como que nós fazemos para reprogramar, para mudar isso, para tirar algumas crenças, algumas coisas que não são boas, que nos atrapalham, que não nos levam para frente? Como que dá para fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ensinar como que o cérebro trabalha. Beleza? O cérebro aprende as 3 formas principais. Vamos lá. A primeira forma, não que seja a primeira ou a segunda, não tem isso não, mas das
a primeira que eu vou falar. A primeira é repetição. Então, eu mudo alguma coisa se eu repito. A segunda é se eu associo com alguma coisa que eu já conheço. É mais ou menos assim, eu quero ensinar matemática para uma pessoa que trabalha numa fazenda. Eu não posso ensinar matemática de um produto, tipo assim, 2 pauzinhos, não. Ele entende de laranja, ele entende de gado, então eu tenho que somar gado para ele aprender matemática com alguma coisa que ele já sabe. Faz sentido aí? Sim, associando, justamente, né? A terceira coisa que a mente aprende é por forte impacto emocional. Um medo de uma barata, por exemplo, um medo de avião, o cérebro aprendeu porque teve um impacto, uma emoção tão forte naquele momento que a mente, aprende em milésimos de segundo. Então, passado isso daí, nossa mente aprende por repetição, por associação e por forte impacto emocional. Então, como que a gente muda? Primeiro, eu preciso tomar consciência do que eu preciso fazer. E aí vai uma dica para quem está nos assistindo. Faça uma lista daquilo que você acredita que precisa mudar. Faça uma lista. Pega uma lista e fala o seguinte, caramba, o que me incomoda hoje em mim? E quais são os pensamentos, aquilo que eu acredito que eu preciso mudar? Eu preciso tomar consciência. Muita gente procura o meu serviço, olha, você sabe, eu tenho o T4D, o treinamento de inteligência emocional, onde lá nós trabalhamos esse processo dentro de um treinamento, onde a gente trabalha com repetição, primeiro, tomar consciência daquilo que a pessoa precisa mudar, e é só ela que precisa definir isso, eu não consigo falar, você precisa mudar isso, aquilo outro. Primeiro, ela precisa identificar, tomar consciência. Depois de tomar consciência, ela precisa ter um desejo ardente de mudança. Ela precisa pensar que eu passo por cima de brasas caminhando, se for o caso, para resolver essa situação. Porque senão ela vai ficar dando desculpas. E dentro do T4D, a gente utiliza um método onde a gente, ao final, cria um forte impacto emocional para que aquilo entre na mente da pessoa de uma forma mais profunda. Porque senão, eu preciso mudar isso. Imagina a gente que está assistindo aí. Tem um monte de gente que fala, eu preciso aumentar minha leitura, eu preciso aumentar minha leitura, eu preciso ler mais, eu preciso ler mais. E não consegue. Por quê? Porque não tem um forte impacto emocional. Ele até tem consciência, mas ele ainda não colocou um desejo ardente. E aí vem uma questão que é muito importante para a produtividade. Preste atenção nisso. A motivação, ela não te faz chegar ao final da tarefa, da mudança, da transformação. O que faz chegar ao final, o resultado, chama-se disciplina. É o que eu preciso fazer todos os dias, independente se eu quero ou não. Lembra que você disse da corrida? Eu não posso pensar se eu quero, se está chovendo. Eu simplesmente calço tênis, visto minha roupa e saio de casa. Percebe? Então, essa mudança a partir de agora é identificar o que eu preciso mudar. Depois, ter um desejo ardente. Se ainda não tem, você não vai mudar, infelizmente. E esse desejo ardente passa pela dor ou pelo prazer. Que é, caramba, o que eu preciso passar a gostar a partir de agora para eu começar a fazer isso? E depois eu preciso ter um plano, que aí vem a questão da produtividade. Eu posso ter um foco, mas eu não posso não ter produtividade. Por que você não tem produtividade? Porque você não tem um método. Você precisa aprender um método. E esse método você pode aprender em qualquer local, pode fazer treinamentos, cursos na internet, como ser mais produtivo nisso, como ser mais produtivo naquilo, mas você precisa aprender um método. Por exemplo, se eu quisesse modelar, criar o seu método de fazer corridas todos os dias pela manhã, é possível fazer. E se a pessoa fizer o mesmo método seu, ela vai melhorar o resultado dela. Com certeza, ela tem uma chance de chegar muito próximo de você ou de passar. Na PNL, a gente chama isso de modelagem. E tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gosto muito. Por exemplo, o curso que você tem e tem alguns outros, é importante essa questão do impacto, né? Vocês conseguem levar para a gente, num curto espaço de tempo, grandes emoções que fazem a gente refletir muita coisa e falar assim, poxa vida,
qual caminho que eu estou levando para minha vida, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para os meus filhos, algumas reflexões que no dia a dia a gente não consegue fazer sozinho, Antônio. Então, assim, eu vejo o curso seu e de algumas outras pessoas, tanto aqui em Montes Claros, muita gente boa, fora também, nesse sentido. Vai chegar uma hora que você vai ouvir uma porrada, que você vai levar uma porrada, você fala assim, eu tenho que tomar um outro caminho, eu tenho que tomar um outro destino, senão eu vou continuar nesse mesmo caminho. E aí é o que você falou do forte impacto, né? Então, assim, quando a gente leva uma porrada, que você volta assim, poxa, tem que procurar alguma coisa aqui de diferente, porque desse jeito não dá. Até porque, até que prove o contrário, nós só temos essa vida. E essa vida, ela está passando. A cada segundo que você olha no relógio que está passando aí, é a cada segundo de vida que você tem menos. Quer dizer, é como se fosse uma poupança que o dinheiro tivesse, que os números tivessem ido embora. E eu preciso começar a escolher agora. Peraí, como que eu quero acordar amanhã pela manhã? O que eu preciso focar? Lembra que nós falamos isso? O que eu preciso focar? Outra coisa que você falou, o que eu preciso decidir? Mas depois de decidir, se comprometer. Comprometer. Né? Porque a decisão é beleza, a decisão faz parte do início. Mas depois eu preciso me comprometer. Depois de me comprometer, eu preciso ter disciplina. Tendo disciplina, eu preciso sempre me autoavaliar. O que está dando certo, o que está dando errado. E um detalhe importante, eu não preciso aprender sozinho. A gente precisa aprender um método, mas a gente pode aprender com quem já está fazendo. Então, pensa bem, se uma pessoa que está nos assistindo aí quer ler mais, descubra, faça uma mensagem para todos os seus amigos, fala assim, gente, quem que gosta de ler aí, lê pelo menos um livro por semana. Vai aparecer algum amigo seu, você pergunta para ele qual o método que você usa. Por exemplo, eu tenho um método. O meu método é um método que eu não vou ensinar agora, mas é um método que, para mim, funciona bem. É diferente da grande maioria. Mas eu consigo ler um livro por semana com uma facilidade muito grande e ainda usando todos os sentidos. Então eu coloco, só rapidamente, normalmente eu busco um livro que tem o PDF, que tem o e-book, que tem ele digital, abro ele no computador, tem um software que lê em PDF para mim, eu coloco o som e vou lendo e acompanhando. Eu não tinha o foco quando eu lia sozinho, eu não conseguia muito tempo. Eu demorava muito para ler um livro, um mês para ler um livro. Por quê? Porque eu não tinha foco. A minha mente viajava. Então, o que eu fiz? Fone de ouvido, aumento a velocidade do áudio em 2,5 vezes, 3 vezes. Então, ele lê rapidinho. Eu sigo ali. E outra coisa, ainda faço minhas anotações. Eu sempre leio fazendo anotações. Eu gravo tudo, trabalho visual, auditivo e ainda sinestésico fazendo as anotações, que são as 3 formas que a nossa mente percebe o mundo. Show de bola. Dentro disso, tem muita gente que agora nessa pandemia ou já trabalhou ou ainda está home office. Como não perder, Antônio, o foco trabalhando home office, dentro de casa, com os filhos, e marido, cachorro, papagaio e periquito? Tem como não perder o foco? Tem. Eu costumo dizer que essa perda do foco faz parte do foco. Tá? É como se, já que você está vivendo esse ambiente ele é o normal hoje. Não dá para falar o seguinte, cachorro não lata, não vai ter jeito. Não vai latir, não vai ter jeito. Então, opa, peraí, eu preciso conviver isso. Tem como ter foco? Tem. Primeiro, rotina. Teve alguém que já colocou aí que a rotina é importante. Até eu vi as mensagens subindo aí. Sim. Rotina. Depois dessa rotina, que vai te ajudar na disciplina, você precisa negociar. Negociar com quem? Negociar com a sua esposa, negociar com os filhos, a questão do barulho. A minha filha, não vai dar para mostrar para vocês, mas a minha filha que fez as plaquinhas para colocar na porta do meu escritório aqui, em live, estou fazendo live e estou atendendo. Aí. Estou livre. 3 plaquinhas. Ela que fez e colocou ali. Para quê? Tem a plaquinha ali fora, para eles saberem, quando eu estou aqui dentro, que tipo de barulho que eles podem. Então eu negocio. Outra coisa, eu aviso por exemplo, uma pessoa que eu estou atendendo, que pode um cachorro latir. Entende? Por exemplo, pela manhã, tem uma obra aqui próximo. Então, mesmo eu fechando a janela, ligando o ar-condicionado,
pode ser que escute um trec batendo. Eu aviso para a pessoa, entende? E aí eu mantenho o foco. Porque se eu ficar, tá batendo, não pode, eu não vou atender porque tem barulho, aí eu não trabalho e eu perco o foco. Então, definir rotina, negociar com as pessoas e aí manter o foco. Parece que é simples, né, Antônio? Assim, parece que chega até a ser bobo. A gente, quando escuta umas coisas dessas, né? Mas umas coisas simples que realmente funcionam, né? Eu também estou aqui no escritório, se eu colocar uma plaquinha live, estou ao vivo, né? Tem certeza que, ou se alguém entrar, vai entrar sim. Uma portinha bem devagarzinho, para não atrapalhar. Então, assim, são dicas simples que nos ajudam muito, né, no dia a dia, né? É verdade. Antônio, dentro disso, eu estou vendo aqui, está faltando 8 minutinhos, então acho que a gente pode caminhar. O tempo passa rápido demais. Eu acho que a gente pode entregar mais conteúdos, parece que passa rápido, muito rápido, quando a gente assusta, realmente já está acabando. Então, assim, eu queria que você já caminhasse um pouco mais para o final, para a gente não terminar também muito atropelado, para a gente poder falar com tranquilidade para o pessoal. Já de antemão, já agradecer todo mundo que está aí com a gente. Eu queria que vocês, assim, dentro disso que a gente falou, nesse pouco espaço de tempo, parece que foi 15 minutos, viu, Antônio? O tempo passou rápido demais. O que você podia deixar de como uma dica principal, alguma coisa que as pessoas, além de tudo que você já falou, alguma coisa que fosse muito diferente, muito aplicável, que as pessoas pudessem usar agora, nesse momento, para a realidade de cada um? O que você poderia deixar de dica para essas pessoas? Então vamos lá. A dica principal para foco e produtividade. Primeiro, a partir de amanhã, hoje ainda, você vai fazer uma lista daquilo que supostamente são os seus focos. Então faça uma lista de tudo aquilo que é importante na sua vida. Beleza? Faça uma lista. Depois você vai enumerar, vai colocar qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira e assim por diante. E definir um foco. Beleza? Então pode ser de saúde, você faz uma lista geral, pode ser na empresa, saúde, família, faz uma lista geral. Depois você vem priorizando qual foco. Depois de priorizar, você vai escrever uma ação à frente daquele foco. Uma ação. Não pense em mais ações, não. Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer 15 quilos. Vamos supor que a pessoa vira e fala, eu quero emagrecer 15 quilos. Ok, definiu o foco. Definiu a meta, objetivo, foco. Mas ela só vai colocar uma ação. Procurar uma nutricionista essa semana. Ponto. Não pensa numa segunda ação. Porque muitas vezes a pessoa, ela começa a se sabotar quando ela pensa o tanto que ela vai sofrer. Vou ter que fazer academia, vou ter que fazer ginástica, vou ter que fazer isso. Não, pensa só numa ação. Que aí é uma estratégia do Michael Phelps, que foi um grande nadador, que era que ele dizia o seguinte, step by step, passo a passo, item por item, sabe? Eu não me preocupo com o daqui a 2 semanas, eu me preocupo com o que eu tenho que fazer hoje ou amanhã. Então, primeira questão. Segunda, que aí, primeira é a questão do foco. Depois, produtividade. Coloquem os horários para cada ação que você colocou. Das 8 às 10 eu vou tomar conta disso, das 10 às 11 eu vou tomar conta daquilo. E daí colocar datas, horário para começar e horário para terminar. E depois fazer uma análise todos os dias. Escolha pelo menos uma coisa que seja importante do dia, no máximo 3. No máximo 3. Então, o resto, você vai tomar conta, menino, fazer comida, ler um livro, mas pelo menos 3 coisas que sejam foco, que seja importante para a sua vida. Dicas especiais aí, sempre, depois de colocar foco, coloca uma ação e coloca uma data. Fácil de fazer isso aí? Dentro disso, eu acho que hoje foi muito prático, acho que foi até mais palpável, as pessoas puderam enxergar muita coisa, tem gente já pedindo a próxima live, viu? Então eu quero trazer muito conteúdo para você, gente. Semana que vem eu tenho uma outra live, eu quero pelo menos uma vez por semana trazer alguém do nível do Antônio Carlos aqui para estar com a gente, quem sabe também fazer uma próxima. Você deu muita coisa prática para muita gente hoje, e às vezes o que você falou acho que você foi na mosca. Muita gente vai lá no problema, lá na frente, você não fez nem o primeiro passo. Ele não saiu nem de casa para dar o primeiro passo que ele se propôs, ele já está preocupando com as outras coisas que às vezes não está
no controle dele. E aí essas outras coisas também faz com que ele desista. No meio do caminho ele já viu que tem outras coisas que não vai ser bom, que isso e aquilo. Quando ele vê, ele já se sabotou. Então, assim, dar foco naquilo que ele quer, dar prioridade. E uma outra coisa que eu vejo muita gente fazendo é querer fazer tudo e não fazer nada, né, Antônio? Gente que não faz de tudo, mas no finalmente ele não fez nada, né? Passou o tempo, e quando ele viu, ele não fez nada. Então, o que você falou de dar foco, de dar prioridade, eu acho que foi no máximo 3 ações importantes no dia, né? No máximo 3 ações importantes no dia. Não coloque mais do que isso, porque você não vai fazer. E depois você vai se frustrar. Não, show de bola. Meu amigo, Antônio, te agradecer assim de coração. Eu sei que o pessoal tem muita coisa aí para perguntar, muita gente. Se deixar aqui com você, nós vamos ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas aqui para a gente tirar pelo menos parte da dúvida. Mas te agradecer realmente de coração pela oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que eu te convidei, você acho que nem pensou 2 vezes, não, já aceitou de imediato. Então, assim, a gente vê o seu desejo de contribuir com as pessoas, de poder ajudar. Então, eu vou abrir mais uma oportunidade para você falar um pouco das suas atividades e, quem sabe, convidar para um próximo curso, seja ele online, seja ele presencial. Tenho certeza que você já deve estar pensando aí no online, né? Então, eu queria deixar o espaço final aí para você se despedir e deixar aí também suas redes sociais, seus canais aí, falar um pouquinho do seu trabalho para realmente a gente te agradecer de coração pela oportunidade. Eu acho que você é um cara fantástico, viu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um presente para as pessoas, que é um método ligado a foco e produtividade, mas como a mente pensa, ligado a imagens, sons e a parte sinestésica, sentimentos, tá? Eu quero entregar isso como presente, mas aí as pessoas têm que printar a tela aí agora e colocar no stories dele e me marcar e marcar você. Quem fizer isso, eu vou mandar no privado para eles no Instagram. Uma técnica, são passos para você fazer que vai aumentar a clareza do foco na sua mente, melhorando foco e produtividade. É um esqueminha muito bonitinho, muito bem feito, que vai ajudar as pessoas aí a serem mais focados e produtivos, mas utilizando técnicas...